Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia e nessa aula nós iremos falar sobre movimentos sociais, tradicionais e contemporâneos. E para continuar tratando sobre o assunto movimentos sociais, dessa vez analisando os movimentos tradicionais e contemporâneos, a gente começa exatamente caracterizando o que são movimentos sociais tradicionais. Quando a gente se refere a esse termo tradicional, a gente está falando de algo que já existe há mais tempo, ou seja, que é algo pioneiro ali na formação do que na sociologia consideramos como movimentos sociais. Esses movimentos chamados tradicionais, eles estão muito vinculados a questões ligadas ao mundo do trabalho, assim também como a direitos sociais, tais como moradia, por exemplo. Então, olha só. O movimento tradicional tem como base a luta dos trabalhadores desde a consolidação do capitalismo, de forma mais pontual, a consolidação do capitalismo industrial, sobretudo no século XIX na Inglaterra, certo? Então, ali é o ponto de partida da existência dos chamados movimentos tradicionais. Estes movimentos diretamente ligados a questões trabalhistas, ao mundo do trabalho, pautado pela conquista também dos direitos sociais. E lembre que direito trabalhista é um tipo de direito social. As características principais desse movimento são, primeiramente, a organização vertical. Quando a gente fala de organização vertical, é porque existe ali uma relação de poder entre o corpo dirigente do movimento e os seus membros. Quando a gente fala de relação de poder, a gente determina a existência de uma hierarquia. E é exatamente nisso que está pautada a ideia da organização vertical desses movimentos tradicionais, como os sindicatos que representam determinadas categorias profissionais, para citar um exemplo. E aqui também a gente tem uma rígida estrutura hierárquica fruto dessa verticalização, dessa organização vertical, de como se dá as decisões dentro do movimento, e também os integrantes, eles seguem as determinações desse grupo dirigente dentro do contexto ali da organização daquele movimento chamado tradicional. A gente pode colocar, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores aqui no Brasil, a CUT, o MST, Movimento Sem Terra, o MTST, Movimento Sem Teto, e os diversos sindicatos e associações trabalhistas que são instâncias representativas da classe trabalhadora no Brasil. Todos esses movimentos, sindicatos, etc., eles cabem como exemplo para aquilo que a gente chama de movimento social tradicional, ok? Dito isso, olha só, vamos continuar falando aqui desses movimentos tradicionais. Eu trago aqui uma gravura de uma manifestação que aconteceu ainda lá no século XIX, na Inglaterra. Vocês podem perceber que os trabalhadores reivindicando, protestando, né? E esses movimentos ligados ao mundo do trabalho. Não esqueça isso. Isso é um ponto-chave. A gente considerar que os movimentos tradicionais estão ligados ao mundo do trabalho, a questões trabalhistas, ok? Isso é muito importante, muito fundamental para você conseguir diferenciar os tradicionais dos movimentos contemporâneos. Se liga aí. Podem ser identificados esses movimentos por algumas demandas. Exemplo. Busca por melhores salários, a questão salarial ela é muito importante quando se trata ali das manifestações ligadas aos sindicatos, às associações de trabalhadores, à própria CUT, que eu citei anteriormente, ok? Então, geralmente, a questão salarial ela é motivadora de greves, de paralisações, de manifestações por parte desses grupos. Assim também como a busca por condições dignas de trabalho, assim também como a redução da jornada de trabalho, que no século XIX foi uma pauta importantíssima do chamado movimento operário, ok? Porque lembre-se que antigamente não tinha leis trabalhistas. Então, os trabalhadores ficavam ali entre 12, 14, 16 horas por dia trabalhando nas fábricas. E isso, depois das leis trabalhistas, reduziu para 8 horas. Então, a conquista dessas leis foi fundamental, a conquista dos direitos, através das leis, foram fundamentais para essa normatização também da jornada de trabalho. Além disso, a estabilidade no emprego é outra reivindicação muito constante desses grupos, né, de trabalhadores, sindicais, etc. e tal, quando se trata ali do movimento operário. A partir da consciência de classe, que é um termo
criado por Marx e Engels na sua literatura sociológica, né, do proletariado, surgiram sindicatos, associações e depois até mesmo partidos políticos que na instância ali no campo de disputa das relações de poder política passam a ter uma certa importância desde esse contexto, pelo menos na Europa. Aqui no Brasil esse processo também vai se dar principalmente a partir dos anos 20, anos 30, certo? Mas bem tardio em relação àquilo que acontece na Inglaterra, até por conta da formação do capitalismo industrial no Brasil ser algo apenas ali do século XX, beleza? E aí a gente tem aqui essa referência teórica, intelectual, de Marx e Engels, né, criando as bases ali de pelo menos parte do que representa o movimento trabalhista, o movimento operário, que tem como inspiração a ideologia defendida por eles. Mas também como existem outros grupos dentro do movimento operário que seguem o anarquismo, né? Então tem basicamente ali tanto a visão marxista quanto a visão anarquista de maneira muito forte, muito intensa ali na atuação desses grupos ligados ao campo do trabalho, ligados a essas disputas que existem nesse ambiente, né? De acordo com Marx e Engels, a modernidade é marcada pelas relações antagônicas ou contraditórias entre a classe dominante, a burguesia, e o proletariado, a classe dominada, dentro do sistema de produção capitalista, ok? E aí isso gera um conceito muito famoso na sociologia de Marx, que é a ideia de luta de classes, dessa situação antagônica, dessa posição de contrariedade que existe tanto ideologicamente quanto materialmente entre os burgueses e os trabalhadores, os proletários. As relações sociais emergiram da experiência comum dos trabalhadores, a vida comum nas fábricas, as dificuldades, a condição de exploração do trabalho, de precarização que muitos viviam, acabou criando nessa classe, nesse grupo social, nesse segmento da sociedade, que é o proletariado, aquilo que se chama de consciência de classe. Então é como se o trabalhador passasse a não se ver mais como um indivíduo que é explorado no seu trabalho, mas como parte de um grupo que, assim como ele, sofria o mesmo processo de exploração. Ok? Então tudo isso ajudou a desenvolver aquilo que na sociologia chamamos de consciência de classe. Essa consciência de classe vai ser fundamental para a organização dos movimentos de trabalhadores, inicialmente na Inglaterra, depois por toda a Europa e depois no século XX, praticamente pelo mundo inteiro, incluindo, é claro, o nosso país. A consciência de classe é o ponto de partida. Perceber-se como parte de um todo e não apenas como indivíduo foi fundamental para a classe trabalhadora estabelecer ali a sua representatividade coletiva a partir dos sindicatos, das associações, portanto, daquilo que funda o movimento operário, o movimento trabalhista, que é o primeiro movimento social da história, né, ali no século XIX. O movimento dos trabalhadores foi e ainda é responsável pela conquista de muitos direitos trabalhistas, né? Salário mínimo, por exemplo, a questão das férias, 13º salário. Então, houve uma série de conquistas aí, fruto dessa luta do movimento operário e também de algumas seções ou concessões de governos anteriores, como o governo Vargas aqui no Brasil, que acabaram estabelecendo um modo diferente, né, de perceber as relações de trabalho e de normatizá-las também, de regulamentá-las também. E desempenha esse movimento um importante papel nas disputas políticas e nas ações também do Estado, né, como forma ali de pressionar. Lembre-se que o movimento social ele tem ali a sua, digamos, importância maior nessa questão de mostrar à sociedade civil e ao poder público constituído, o governo, o Estado, as necessidades daquele segmento que é representado pelo movimento, nesse caso, pelo movimento trabalhista, pelo movimento operário, ok? E aí tem a frase, né, final do manifesto escrito em 1848 por Marx e Engels, que diz: proletários de todo mundo univos. Somente a união da classe trabalhadora poderia tirá-los dessa condição de extrema exploração que eles sofriam ali no século XIX. Tá, ok? Então a gente fica aqui nessa primeira parte da aula sobre movimentos sociais, falamos dos tradicionais, se liga para não perder a parte 2, que a gente vai falar sobre os contemporâneos. Até mais!